O que é a asma? É uma doença inflamatória das vias aéreas que leva à produção de muco, edema, migração de células inflamatórias para dentro dos brônquios, e esse processo inflamatório ele leva à constrição, ou seja, a contração de uma musculatura lisa, espiral ao redor dos brônquios, levando ao chamado broncoespasmo, né? O famoso gatinho, aquele chiado no peito. Quais são os sintomas? O principal sintoma da asma é a falta de ar. Então a pessoa sente uma dificuldade para respirar, muitas vezes uma sensação de um peito trancado, como se tivesse um peso no peito, uma dificuldade de respirar. Associada pode estar tosse, né? Então muitas pessoas têm tosse, às vezes como principal sintoma da asma. E tem também, e aí o mais famoso, né, o chiado no peito. A asma é mais comum em crianças? A asma pode ocorrer em qualquer fase da vida, né? O primeiro pico, que é o mais frequente, mais facilmente identificado, é na infância e adolescência. Por isso que a gente fala que as crianças têm mais asma. Mas na verdade ela pode acontecer em qualquer fase da vida. A gente tem 3 picos, que são picos bem evidentes: da infância e adolescência, o final dos 30 para os 40 anos e o final dos 50 para os 60 anos. A asma é uma doença crônica? A asma é uma doença crônica. Ela permanece durante toda a vida do paciente, né? Então, não é que ele vai ter os sintomas todo o tempo, mas ela pode se apresentar durante toda a fase da vida. Quais são os gatilhos da asma? Em primeiro lugar, a parte alérgica, né? Então é muito comum que o principal mecanismo de desenvolvimento da asma seja a alergia, e muitas vezes até relacionada com rinite alérgica e dermatite atópica, né, que é a tríade que a gente chama da atopia. E é importante saber identificar quais são os principais fatores naqueles em que a gente tendo contato existe, né, desencadeada aí a crise da asma. Outros fatores também podem estar associados. Tem pessoas que têm asma induzida por exercício, tem asma induzida, né, por alguma substância do trabalho que a gente chama de asma ocupacional, né? Tem aquela asma também piorada pelo trabalho, né, que é uma outra categoria. Como é o diagnóstico? Ele é clínico. É importante que o médico, na sua anamnese, identifique, né, os momentos em que o paciente apresenta a crise asmática, tentar classificá-la de acordo com os sintomas, né, a gravidade da asma de acordo com a presença dos sintomas, a incapacidade de exercício, o quanto que esses sintomas impactam na vida do paciente. Do ponto de vista de exames complementares, o mais importante é a prova de função pulmonar, a espirometria, que faz o diagnóstico então do distúrbio obstrutivo reversível, né, que é a principal característica da asma. Qual é a diferença da asma e da bronquite? O termo bronquite hoje em dia é utilizado pelos médicos para a bronquite crônica da doença pulmonar obstrutiva crônica. E aquela outra reação inflamatória esporádica relacionada com alérgenos, a gente chama de asma. Quais são as complicações da asma? Agudamente, uma crise grave, né, uma crise muito grave de asma, eventualmente pode levar o paciente até a morte. A longo prazo, o que acontece é que uma asma não controlada, além de causar falta de ar aos esforços, o paciente progressivamente vai ter uma piora da qualidade de vida. A longo prazo existe um remodelamento, ou seja, as vias aéreas vão mudando seu aspecto, sua característica, levando a um quadro de bronquiolite que a longo prazo isso vai ser muito parecido então com o quadro de uma bronquite crônica, vai ser um quadro de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Tem como prevenir? Primeiro, usando a medicação conforme a indicação médica. Segundo, como tem principal fundo alérgico, saber identificar quais são os fatores que levam à crise asmática e evitá-los. Alguns outros fatores desencadeantes, como asma induzida por exercício, é importante às vezes até usar a medicação um pouco antes do exercício, e com isso você até vai ter uma capacidade melhor, né, da atividade física, né? E de certa forma tentar ter uma vida ativa.